Olá, pessoas amadas por mim, mais um dia, mais um caso. Se você não me conhece, eu conto muitos casos e vou deixar uma playlist aqui na descrição para você ir acompanhar depois que ver esse vídeo. Aproveita aí e me segue nas outras redes, que lá também não é diferente, sempre conto um caso onde eu posso, beleza? Não se esquece de dar um like aqui também no começo do vídeo, que me ajuda muito a engajar meu vídeo, tá bom? Aproveita e comenta aqui pra mim uma palavra, uma frase, um comentário. Solta aqui um comentário bem bacana pra você aparecer no nosso próximo mural insano, hein? Tem uma grande possibilidade. E é isso aí. Aviso, entregue, recado dado. Vamos pro caso. Era dia 31 de maio de 2003, um dia típico em uma pequena cidade no norte de Vancouver, Canadá. Pela manhã, funcionários de uma empresa familiar de lavagem a seco iniciaram sua rotina de trabalho normalmente. Eventualmente foram até o beco que ficava atrás da lavanderia e viram um carrinho de supermercados com um grande bolo de lençóis dentro dele. De primeiro eles não acharam tão estranho assim, porque enfim, eles mexiam com a lavanderia, então pode ser que alguém levou os lençóis para lavar e deixou dentro do carrinho, esqueceu lá, sei lá. Então eles não acharam estranho. E aí quando eles chegaram mais perto do carrinho, eles perceberam que não era vários lençóis como eles pensavam, e sim uma enorme capa de colchão de casal. Eles chegaram mais perto e resolveram desfazer a amarração, né? E aí eles viram que dentro dessa capa tinha vários sacos de lixo com alguma coisa dentro. E aí eles viram que tinha ali uma forma humana. E aí eles resolveram que era melhor eles chamarem a polícia. E foi o que eles fizeram. A polícia chegou até o local e resolveu isolar o beco. Então a polícia chegou perto do carrinho, abriu os sacos e percebeu que isso sim era um corpo. Era o corpo de uma mulher transexual chamada Tracy. A Shelby Tracy Tom tinha se dado desaparecida pelos seus amigos há 4 dias. O corpo dela já estava um pouco decomposto e a autópsia foi mais difícil por conta disso. Eles perceberam que ela tinha perdido a vida no mesmo dia que ela tinha desaparecido. E aí eles começaram ali toda uma investigação, começaram a falar com amigos, familiares. E a autópsia dela revelou que a causa da sua morte foi por estrangulamento. Então eles foram falando com amigos, familiares e ninguém tinha nenhuma pista de quem poderia ter feito isso contra a Shelby. Eles disseram que ela era uma mulher muito querida, assim, todo mundo gostava dela e eles não conseguiam pensar em uma pessoa que fosse inimigo, que não gostassem dela e tal. E aí a polícia, fazendo suas investigações, logo descobriu que a Shelby era garota de programa e ela era muito popular, ela tinha vários clientes que procuravam ela ali na área norte de Vancouver. E aí a polícia começou a traçar que poderia ser um dos clientes dela que fez isso. Eu vou falar um pouco da Shelby para vocês. O sonho dela era ser assistente social e por enquanto o seu trabalho a bancava muito bem, esse estilo de vida sendo garota de programa. Ela ganhava bem e conseguia pagar as mensalidades da universidade. Ela tinha um apartamento, um cachorro e ela tinha uma boa vida. A Shelby não queria ser garota de programa para sempre, ela queria traçar esses projetos que eu falei para vocês. E ela queria também ser como se fosse uma mentora para outras crianças, jovens transgênero. Queria ali ajudar as pessoas que não tiveram apoio, porque ela tinha o apoio da família, mas ela sabia que ela era um caso à parte, que infelizmente a maioria das pessoas sofria o preconceito da própria família, então ela queria ajudar essas pessoas, tanto psicologicamente como financeiramente, principalmente essas mulheres trans que caíam no mundo dos programas sem querer. Tipo assim, que fazem não porque querem fazer isso, mas sim porque não tem outro caminho, outra forma de ganhar dinheiro. A Shelby já estava nisso porque ela queria, era uma escolha dela, ela mesma já disse isso.
A Shelby então desapareceu na noite de 27 de maio de 2003. Shelby tinha ido para um clube chamado The Penthouse, que ficava no centro de Vancouver. Esse lugar era bastante popular para homens que queriam ficar com profissionais do sexo. A Shelby sempre ia lá para conseguir alguns clientes e ela usava o seu nome Tracy, né? Para fazer os programas, ela usava só o seu nome Tracy. E aí, nessa noite que ela foi, ela acabou conhecendo um homem. O nome dele era Jet Patel. E aí ele abordou ela, começou a puxar assunto, se interessou, achou ela muito bonita. É uma característica que as pessoas falam muito da Shelby, é que ela era muito bonita, chamava muita atenção. Não era à toa que ela tinha assim, uma clientela vasta. E aí eles começaram a conversar, começaram a beber juntos. Até esse momento o Jet não sabia que a Shelby era uma garota de programa, e aí ele disse que se interessou, queria, enfim, sair dali para um lugar mais privado. E aí ela disse que ela era uma profissional do sexo e se ele quisesse ter uma noite com ela, ele teria que pagar. Então ele ofereceu para ela $400 para eles ficarem no hotel que ficava fora da cidade, era um pouquinho mais afastado, e ela acabou topando. Então depois disso, a Shelby não foi mais vista por ninguém. E aí, os amigos e os familiares não sabiam dizer com quem que ela estava nessa noite que ela sumiu, até porque eles não viram, ela estava trabalhando, então eles não faziam ideia. E um fato sobre o Jet, vários fatos aliás, é que ele era um criminoso. A família dele era do Canadá, ele era do Canadá, só que aí a família se mudou para os Estados Unidos e lá ele cometeu vários crimes, como roubo, falsificação. Então ele era um cara que estava sempre indo para a cadeia. Inclusive, nesse dia que ele conheceu a Shelby, ele tinha acabado de voltar para o Canadá, tinha acabado de cumprir uma pena nos Estados Unidos. E foi o primeiro dia que ele chegou de volta no Canadá. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu na noite do crime quando eles chegaram nesse hotel. Então a Shelby e o Jet chegaram nesse hotel, foram pro quarto. E aí eles resolveram ter relações íntimas. Eles deitaram na cama. E aí o Jet perguntou pra Shelby se ele poderia fazer sexo oral nela. Ela disse que sim. E aí quando ele se aproximou das partes, ele percebeu que ela tinha várias cicatrizes por ali naquela região. E ele não sabia que ela era uma mulher trans. Então na mesma hora ele sacou isso e ele ficou furioso. Ele se sentiu enganado, ele ficou com muita raiva. E quase que na mesma hora ele partiu para agressão física. Então ele esganou a Shelby até ela perder a sua vida ali mesmo na cama. Depois do ato cometido, ele tirou a Shelby da cama e colocou ela dentro de um armário que tinha no quarto e fechou. E aí ele saiu do quarto de hotel e colocou uma daquelas plaquinhas na porta de não perturbe, para que os faxineiros não entrassem no quarto para mexer com nada e não descobrissem a Shelby. Assim que ele fez isso, ele desceu para o saguão do hotel e lá ele conheceu outra garota de programa. O nome dessa mulher era Cara Martins e aí ele se interessou nela e ela fez uma proposta de passar a noite com ele e ele ofereceu $100 para ficar com ela. Ela aceitou e ele deu um dinheiro para ela também comprar substâncias ilícitas ali para os dois usarem. Ela sabia quem vendia e tal. Então ela saiu atrás dessas substâncias. E aí, pouco tempo depois, eles se encontraram no saguão do hotel de novo e subiram pro quarto. Mesmo quarto esse que a Shelby estava dentro do armário. E aí eles tiveram relações íntimas na mesma cama que ele tirou a vida da Shelby. E aí, depois que eles terminaram as relações, eu não sei em qual circunstância, essa parte é um pouco confusa, mas em algum momento ele deixou a Cara sozinha no quarto, ele foi no banheiro, talvez, e ela acabou mexendo no guarda-roupa e descobrindo o corpo da Shelby lá dentro. A Cara permaneceu muito calma, ela não perdeu o controle em nenhum momento, ela fechou a porta do armário com calma. E aí, quando o Jet retornou, do banheiro, ela tocou no assunto. E aí ele acabou admitindo que ele mesmo tinha feito isso, mas que não foi de propósito, que foi um acidente, que a Shelby era um homem, tinha enganado ele. E aí ele começou a contar pra Cara ali como ele faria para se livrar do corpo. E aí ele pensou em jogar no oceano ou queimar. Só que aí ele falou que não ia fazer mais isso, que ele ia colocar em algum lugar para as pessoas encontrarem, porque o mínimo que ele poderia fazer pela família
era dar o direito deles enterrarem a Shelby. A Cara saiu do quarto e em nenhum momento ela contou isso pra ninguém. Ela não foi na polícia, não contatou nenhuma autoridade. E ela disse que não fez isso porque ela pensou que ela acabaria em apuros pelo fato dela ser uma profissional do sexo. Ninguém ia levar essa história dela a sério e ela acabar se envolvendo em problemas, foi por isso que ela não falou. Mas, antes dela sair do quarto, o Jet deu dinheiro pra ela e alguns pertences da Shelby, o que a polícia deduziu que foi para calá-la, né? Durante 3 dias depois dele cometer o crime, ele permaneceu nesse mesmo quarto de hotel com o corpo da Shelby lá do lado. E ele não sabia o que fazer nesse momento, como ele ia se livrar do corpo. Só que aí o corpo começou a se decompor e um odor horrível começou a tomar de conta do quarto. A placa de não perturbe ainda estava na porta, ninguém entrava lá. Mas ele sabia que logo alguém ia perceber e ele precisava agir muito rápido. Então no dia 30 de maio, ele pegou o corpo da Shelby e envolveu em vários sacos de lixo. E ele pegou a capa do colchão da cama que ele estava dormindo e envolveu também nos sacos. Falando a informação aqui para vocês, no começo eu falei que o corpo dela estava em vários sacos de lixo. Pode parecer confuso, como se estivesse separado, mas não. Ela estava inteira e tinha vários sacos de lixo num corpo só, né, no corpo dela. Não estava separado de maneira nenhuma. E aí ele envolveu no colchão, ele achou um carrinho de compras, não se sabe essa informação, se ele achou na rua, se ele comprou, aonde ele conseguiu esse carrinho de compras, mas ele pegou esse carrinho, colocou a Shelby dentro e largou de noite, né, num beco mais próximo. Então na manhã seguinte, por volta das 7 da manhã, né, aquela família encontrou e contatou a polícia, enfim. E a polícia continua suas investigações. O que a polícia viu de cara é que nessa capa de colchão tinha o nome do hotel. Era Travelodge, eu acho que é assim que pronuncia. E tinha um hotel desse a 10 minutos de distância dali. Então a polícia resolveu entrar em contato, foi até o hotel. E a recepcionista do hotel deu algumas informações. Descreveu a Shelby para a polícia e disse que ela tinha estado lá há 3 dias atrás. Ela também disse que ela chegou acompanhada de um homem, que eles ficaram no quarto 21 e que esse homem ainda estava lá. Então a polícia sobe nesse quarto para falar com ele. Quando a polícia chega, eles encontram o Jet sentado na cama e eles repararam que a cama estava sem o protetor do colchão e era a única cama no hotel inteiro que estava sem o protetor de colchão. Então eles resolvem levar ele para a delegacia para fazer um interrogatório. Foi bem difícil essa conversa com a polícia porque o Jet não cooperava, ele negou qualquer tipo de envolvimento no caso. E aí ele disse que essa questão do colchão dele estar sem proteção era um erro do hotel e não um erro dele, que ele não tinha nada a ver e ele não falava nada. E aí a polícia teve que bolar um plano porque eles tinham certeza que ele estava envolvido. Então eles colocaram ele numa cela e disseram para ele que ele ficaria lá até o próximo interrogatório, porque ele era o principal suspeito. Só que nessa cela ele não ficaria sozinho, lá também tinha um outro criminoso, que na verdade não era criminoso, era um policial disfarçado, e esse policial tentaria arrancar algumas informações dele. O Jet não deu muita moral para esse cara, ele só ficava comentando algumas coisas que a polícia já sabia, como eu estou com muitos problemas, eu estou sendo acusado de tirar a vida de uma mulher trans, coisas assim que a polícia já sabia, nada que fosse útil para ajudar, então meio que foi inútil. Então ele até comentou dizendo assim que as prisões do Canadá são muito fáceis, são muito fuleiras e que as dos Estados Unidos são muito pior, que ele viveria de boa numa prisão do Canadá e que ele nunca mais queria ser preso nos Estados Unidos. E parecia que ele estava super despreocupado, mega tranquilo. Então a polícia, vendo que isso não estava resolvendo, resolveu chamar ele para uma outra entrevista, né? Perguntar outras coisas para ele. E aí, pela força do cansaço, da insistência da polícia, ele acabou confessando que ele era sim o culpado. Não só isso, como ele deu vários detalhes da história, né? E a maioria do que eu contei aqui foi ele mesmo que disse. Ele também disse que assim que ele chegou no Canadá, ele já reservou aquele quarto de hotel e aí depois disso ele partiu para a cidade, né, onde ele encontrou a Shelby, e ele disse que na hora do ato que ele estava tirando a vida dela, ele apertou o pescoço dela com tanta força que ouviu a traqueia dela se quebrando. O caso foi a julgamento. A acusação disse que isso foi um crime de ódio
que Shelby foi morta por ser transgênero, e o próprio Jettin já tinha dito isso à polícia. A defesa de Jettin se recusou a aceitar esse argumento de crime de ódio porque ele não sabia que ela era transgênero quando ele a levou de volta para o hotel. Então, assim, o que a acusação dizia é que foi um crime de ódio, né, porque ela era trans. E aí a defesa queria usar um argumento assim, não, ele não era um cara violento com trans, ele não saiu para caçar uma trans para tirar a vida dela. Ele não sabia que ela era uma trans. E aí foi num momento de fúria que ele tirou, foi um colapso. Tipo assim, mano, isso não faz o menor sentido. Mas era o que a defesa alegava nesse momento. O advogado dele ainda botou a pauta pânico gay no meio da conversa, que é mais ou menos quando uma pessoa que é homossexual tem avanços com a pessoa hétero e essa pessoa se nega e a pessoa homossexual insiste. E aí pra o hétero se defender, meio que se defender, acaba cometendo esses atos involuntários, sabe, gente? É uma coisa, assim, absurda, assim, de contar pra vocês. Mas, enfim, eles usaram tudo ali que eles podiam. A maioria dessas coisas que eles falavam, essa defesa, era completamente inútil e sem sentido nenhum. Foi fácil pra defesa usar esse argumento, porque na época que isso aconteceu, nem existia crime de ódio, que hoje tem. Antes não tinha nenhuma lei semelhante, então pra eles ficarem usando esses argumentos, era muito fácil. A defesa também disse que esse ataque dele contra Shelby pode ter sido ocasionado por algum colapso, alguma autodefesa do seu corpo, porque aparentemente entre as suas passagens por essas prisões, né, que ele ia, ele foi abusado por outros caras, e aí ele também sentiu que a Shelby estava cometendo algum tipo de abuso contra ele, e isso veio na memória dele e fez ele ter esse ato involuntário. Gente, tipo assim, não dá. A defesa disse que a mentira de Shelby provocou medo, traição, vergonha e raiva, e um sentimento de violação pessoal. A equipe de defesa conseguiu fazer com que a acusação de Jettin fosse mudada de assassinato para o homicídio culposo. Ou seja, homicídio sem a intenção de matar. E essa é uma das partes que me dá mais raiva nesse caso. E aí, com a defesa conseguindo isso, o Jettin acabou se declarando culpado. E aí ele pegou só 9 anos de prisão. Mas calma, gente, que piora. Tem como ficar pior esse caso. Como ele ficou sob 2 anos de custódia esperando seu julgamento, o juiz resolveu reduzir esses anos da sentença dele, que já era muito pouca. Ele deu crédito duplo pro Jettin e conseguiu, gente, de alguma forma, que é difícil explicar, mas anulou 4 anos da sentença dele. Ou seja, de 9 anos que ele ia cumprir, ele cumpriu só 5 anos. Isso causou uma revolta tremenda, né, entre os familiares, amigos, entre a comunidade. Assim, gente, não dá nem pra explicar, assim, eu realmente não consegui entender como que as coisas caminharam pra isso. Então, Jettin foi solto e posto em uma casa de recuperação para ajudá-lo a se integrar novamente na sociedade. E era uma prisão noturna. Você dorme na prisão e durante o dia você pode viver a sua vida normalmente. Enfim, uma noite ele não voltou para a casa de recuperação que ele estava e a polícia encontrou ele vagando por ruas que eram frequentadas por profissionais do sexo. Então, eles deduziram ali que ele estava querendo ficar com uma dessas garotas. Mas como isso aí era contra, né, a pena dele, ele acabou sendo mandado de volta para a prisão. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Aconteceu ainda quando ele estava cumprindo a pouca pena que ele tinha para cumprir. E aí ele foi mandado para a prisão e cumpriu o restante da sua pena, que já era muito pouco. Enfim, ele foi solto e no mesmo ano que ele foi solto, ele já cometeu vários crimes, roubos. Ele também cometeu um assalto à mão armada num banco. Ele também meio que sequestrou 2 meninas, pegou 2 meninas de 13 anos e colocou substâncias ilícitas ali para elas. E uma dessas garotas ele acabou abusando dela. E aí ele era preso, ele era solto, ele era preso. Impossível relatar para vocês quantas vezes esse homem entrou e saiu da prisão. E aí em 2018, finalmente o Jettin foi considerado um criminoso perigoso, ou seja, toda vez que ele fosse solto tinha uma supervisão policial ali em cima dele, vendo tudo que ele fazia para ele não ficar sozinho, porque ele era muito problemático, ele sempre causava danos para as pessoas ou para a sociedade. E aí só em 2018 que eles perceberam isso. Aí em 2020, 2 anos depois que essa decisão foi tomada, ele ainda teve a coragem de recorrer
da decisão, mas obviamente foi negada. E agora que vem o maior plot dessa história. Nessa época mesmo de 2020, os documentos dele mostram que agora ele usa os pronomes ela, o pronome ela. E ele se identifica como uma mulher trans. Ele ainda usa o mesmo nome, Jet Patel, mas agora ele, enfim, assumiu uma identidade de uma mulher trans. Tipo assim, isso me dá um nó na cabeça, então ele sempre teve essas questões. E aí muita gente começou a criar teorias de o real motivo dele ter atacado a Shelby. Muita gente disse que foi por inveja, porque ele tinha isso dentro dele e talvez ele queria assumir isso para o mundo, queria se libertar, queria ser quem ele era. E aí ele via a Shelby tão livre, ele sentia inveja, foi por isso que ele tirou a vida dela. Mas ao mesmo tempo pode ser que isso aí era algum trauma nele, que ele tinha preconceito até com ele mesmo, que ele não se aceitava, porque durante a vida inteira dele, ele usou o seu nome masculino, o nome de nascença. Em nenhum momento ele deu sinais que ele era uma mulher, sabe? Que ele se identificava como uma mulher trans. Enfim, não quero falar bobagem, não sou ninguém aqui pra falar de nada, não quero ofender ninguém com as minhas palavras, só tô aqui passando a história pra vocês. E talvez ela fosse uma mulher frustrada por não conseguir ser que nem a Shelby, então ela tomou, enfim, essas atitudes. Eu me referi durante o vídeo todo a ela como ele, porque, enfim, era assim como ele se referia a ele mesmo, ele gostava de ser chamado dessa forma durante a sua vida toda e até esse ponto agora ele, enfim, se identifica como uma mulher e agora passamos a chamar ela. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero muito que vocês comentem aqui o que vocês acham desse caso. É um caso, assim, que não é muito conhecido, vocês sabem que eu gosto de trazer essas histórias bem desconhecidas, mas esse caso me deixou muito curioso, eu queria saber o que vocês pensam sobre, tá bom? Não esquece de compartilhar e mostrar pra todo mundo. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!